Nesse momento, gostaríamos de convidar o senhor José Victor Mirandola da Silva, sócio e proprietário da Evidência Auditores Independentes, que abordará sobre o tema o papel da auditoria independente na sustentabilidade e continuidade das autogestões. Leitura do currículo do nosso palestrante. É contador formado pela FIPECAP, graduado também em Sistemas de Informação pela Unip e pós-graduado em Auditoria pela FECAP. Possui certificações no CNAI e para auditoria em instituições reguladas pela CVM. Atua há mais de 7 anos na área de auditoria independente, consultoria contábil, controles internos e governança corporativa, destacando-se pela integração entre tecnologia e auditoria, com expertise em Python, SQL e ACL. É também representante do Conselho Regional de Contabilidade da cidade de Lins, no estado de São Paulo. Senhoras e senhores, o senhor José Victor Mirandola da Silva. Bom dia. Bom, eu trouxe como tema para vocês hoje o papel da auditoria independente na sustentabilidade e continuidade das autogestões. Mas antes quero saber quem está participando da Endapas pela primeira vez. Legal. Bom, primeiramente vou aproveitar a oportunidade para apresentar a nossa empresa, né? Nós somos uma empresa familiar. Para quem não sabe, eu sou filho do José Roberto, auditor. Mas as raízes, as sementes da nossa empresa, pode certamente dizer que foram com meu avô. Ele foi professor do curso técnico de contabilidade pela cidade de Lins. Meu pai continuou o legado, trabalhou como auditor e contador por mais de 30, trabalha, né, ainda por mais de 30 anos. E em 2018 nós fundamos a Evidência. Esse sou eu, já fui devidamente apresentado. Esses são os nossos principais clientes. A maioria são as APAs, né, são vocês. Também atendemos o Neodonto, mas a maioria são regulados pela Agência Nacional de Saúde, mas também fazemos outros tipos de trabalho, como na FUMES, Codemar, InovaOS, FACAP. E vou falar um pouco sobre o arcabouço regulatório dos planos de saúde. Acredito que a maioria dos beneficiários de vocês tem uma noção apenas que ele compra o plano de saúde e tem direito a exame, terapia, internação, mas ele não sabe a responsabilidade que vocês carregam de ter que garantir a continuidade do plano e o arcabouço regulatório que está por trás dos planos de saúde. E vou falar também um pouco sobre os indicadores financeiros, os principais indicadores econômicos que vocês têm que estar atentos e como a auditoria ela ajuda na sustentabilidade e na continuidade das operações. Hoje esse é o cenário atual. 46 pronunciamentos contábeis. Alguém sabe o que é um pronunciamento contábil? Toda transação financeira que existe um pronunciamento contábil específico. Então, imagine que você compra um ativo mobilizado, tem um pronunciamento. Compra um estoque para medicamento, tem outro pronunciamento. 38 normas de auditoria e 13 resoluções normativas da ANS. Aqui eu só estou contando resolução normativa contábil, estrutural e financeira. Não estou contando aqui rol de procedimentos, nem nada. E por que vocês têm que seguir esse arcabouço aqui? Alguém sabe dizer? Poxa, vocês são de pequeno porte, né? Por que tem que seguir tudo isso aqui? Porque a ANS convergiu com as normas da CVM. A CVM ela regula o mercado de capitais no Brasil. Então, as empresas listadas na Bolsa de Valores têm que seguir todo esse arcabouço aqui. E vocês não são diferentes. Vocês também têm que seguir as mesmas regras, basicamente, que uma Petrobras segue, regra contábil. E, iniciando aqui, falando um pouco sobre o arcabouço que vocês têm que seguir, né? A primeira coisa, plano de contas padrão. Por que é um plano de contas padrão? Tem que ter uma padronização do sistema. Independentemente se a operadora tem 10 beneficiários ou 1 milhão de beneficiários, ela tem que seguir a mesma
plano de contas, mesmo modelo contábil. Se ela vende só plano médico ou só plano odontológico, não importa, ela tem que seguir a mesma padronização. Reconhecimento de receitas e despesas. A maioria das empresas reconhece despesa ou receita quando efetivamente recebe o documento fiscal ou emite uma nota fiscal. Nos planos de saúde é diferente. Ela tem que reconhecer a receita conforme decorre o período de cobertura do plano. Então, se o beneficiário contratou um plano de saúde do dia 1 ao dia 30, você tem que reconhecer a receita do dia 1, do dia 2, do dia 3. Enquanto você não efetivamente passar pelo período de cobertura total, você não pode reconhecer uma receita. Ela é uma obrigação que você tem que cumprir com o seu beneficiário. É um passivo da sua empresa. Reconhecimento de despesa. Da mesma maneira, você não reconhece a despesa quando recebe a nota do seu prestador, e sim quando você obtém o conhecimento desse evento. Aqui eu também trouxe alguns procedimentos que a gente executa para garantir a conformidade dessa regulação, tá? Mas eu não vou falar de todos eles para não ficar muito extenso, um assunto muito técnico. Provisões técnicas. Quem aqui conhece alguma provisão técnica? Ninguém? Peona, PIC, alguém conhece? Já ouviu falar? Essas são as provisões técnicas da ANS. A Peona é uma provisão de evento ocorrido e não avisado. Então, a ANS ela quer que você reconheça uma provisão de eventos que você ainda não conhece, para garantir que você vai ter dinheiro para pagar esses eventos que estão por vir ainda. E a PIC? Quem sabe o que é a PIC? A PIC é uma provisão de insuficiência de contraprestação. O que é isso? É bom ter PIC? Alguém sabe dizer? Não, né? Por quê? Significa que a sua operadora está insuficiente em contraprestação, ou seja, você está cobrando mensalidade menos do que você gasta com eventos. Então, essa é uma medida que a ANS determinou para você ficar atento aí e tomar conta do seu risco de subscrição, quanto que você está cobrando do seu beneficiário. E ativo garantidor? Todo mundo gosta de ativo garantidor, né? Deixar o dinheiro bloqueado lá, não poder mexer. Todo mundo adora. O ativo garantidor nada mais é um valor que você tem que ter ou em imóvel ou em investimento financeiro. E esse dinheiro fica bloqueado na ANS. Para quê? Para garantir que você vai pagar as provisões técnicas. E o capital regulatório? Quem lembra da margem de solvência? A antiga margem de solvência. É uma medida que a ANS determinou que você tem que ter um capital mínimo para poder operar. Se você está abaixo do capital regulatório, você corre um risco aí de tomar uma medida administrativa da ANS, uma direção fiscal. Então tem que estar bem atento ao seu capital regulatório. Todo mundo recebeu a pastinha aí no início da palestra? Nossos clientes receberam? Vamos lá, vamos fazer uma dinâmica aqui, vamos acompanhar juntos. Peço que todos vão até o primeiro gráfico da pasta, os indicadores de liquidez. Todo mundo chegou aí? Liquidez corrente? Pessoal, só quem é cliente da Evidência recebeu, tá? Quem não é cliente não recebeu. Boa.
Bom, vamos lá, gente. Liquidez corrente. Todo mundo está olhando o gráfico aí. O que significa liquidez corrente? Para cada R$1 de dívida que você tem a pagar, você tem X de ativo para pagar essa dívida. Então, é sempre bom você ficar acima de 1. Se você está insuficiente em liquidez corrente, significa aí que você vai ter um problema no seu fluxo de caixa. Participação de capital de terceiro. O próximo gráfico aí da página. O que esse indicador diz para a gente? Ele diz que X% do que você tem a pagar são para os seus prestadores. O restante é capital próprio da APAS. Ou seja, imaginem que se a APAS fosse uma empresa com sócios, a diferença de 100% do que está aí no gráfico é o que você devolveria do capital para o sócio. Margem de lucro líquido. A margem de lucro líquido mostra para a gente o quanto sobrou do que você arrecadou de mensalidade. Tudo que você arrecadou de mensalidade. Então, imagine que você tem 10% de margem de lucro líquido. Significa que 10% da sua receita total sobrou para você, para a APAS. Taxa de retorno sobre o patrimônio líquido, o ROI. Esse indicador é bem legal porque ele demonstra o valor da sua empresa. Quanto que você... Imagine que você fosse um investidor e você quer colocar dinheiro na APAS. O primeiro indicador que você tem que olhar é o ROI. O que significa o ROI? Se eu aportar R$100, ele vai me devolver 15% ao ano. Por exemplo, X% ao ano. Se você colocar R$100, você vai ter um retorno de 15 reais. Dando um exemplo de 15%. Índice combinado. Esse é um dos mais legais que tem. Por quê? Ele engloba despesa médica, despesa administrativa e despesa comercial. E ele está ligado diretamente com a PIC. Então, para cada R$1 de mensalidade que você arrecada, que é a contraprestação, você paga, sei lá, 0,90 centavos de despesa médica. Ou 15 centavos de despesa administrativa. Então, o ideal é você manter sempre esse indicador abaixo de 1, que é o índice combinado. O índice combinado é a soma da despesa médica, despesa administrativa e despesa comercial. Então, você tem que sempre manter esse indicador abaixo de 1, para garantir a sustentabilidade da sua operadora. Significa que você está arrecadando mensalidade suficiente para pagar as suas despesas. Percentual de despesa operacional e receita operacional. Na mesma linha do índice combinado, ele segue tudo que você arrecadou de receita, só que aqui ele vai contar a sua inadimplência, aqui ele vai considerar a inadimplência da sua operadora, e outras receitas e despesas operacionais, não só com mensalidades e despesas médicas. O ideal também é sempre manter abaixo de 100%. Índice de resultado financeiro. O índice de resultado financeiro mostra para a gente o que você arrecadou de mensalidade, que ela retornou para você com os investimentos que você fez em aplicações. Então, imagine que vocês arrecadaram 1 milhão de mensalidades e aplicaram esse dinheiro no banco. A porcentagem que está aí no relatório de vocês é o quanto vocês tiveram de retorno desse investimento financeiro no ano. Prazo médio de recebimento e prazo médio de pagamento. Aqui a gente sempre tem que estar olhando os dois gráficos juntos. Por quê? Porque ele afeta o seu fluxo de caixa. Prazo médio de recebimento. É quanto você demora entre emitir uma receita, uma mensalidade, uma fatura para o seu beneficiário, e para efetivamente ele pagar você. Então, e o prazo médio de pagamento é a mesma coisa. Quanto tempo você demora para pagar o seu prestador depois que você conheceu o evento? Então, a gente sempre tem que estar olhando eles juntos, porque
Se você tiver um prazo médio de recebimento curto, um prazo médio de recebimento longo e um prazo médio de pagamento curto, o que vai acontecer? Você vai ter problema no seu fluxo de caixa, porque você está pagando rápido e recebendo devagar. Então, isso pode dar um problema aí no seu fluxo de caixa. Variação dos custos. Como que a gente mede quanto que o beneficiário custou para a gente? É nesse indicador. Quanto o custo do seu beneficiário variou de um ano para o outro? E como que a gente melhora isso aqui? Reduzindo o custo ou oxigenando a carteira, trazendo mais beneficiários. Se você está perdendo beneficiário e está aumentando o custo, esse índice vai aumentar. Se você está trazendo beneficiário para dentro da sua carteira, está oxigenando ela tende a diminuir. Alguns comentários finais. Não existe número perfeito, tá? Cada operadora tem que entender o seu ponto forte, seu ponto fraco e tentar melhorar. Saber como que você pode melhorar esses indicadores. Se eventualmente você não gostou de algum. E não se prenda a apenas um indicador. Analise o todo, o conjunto. Agora eu deixo o questionamento. Como está a sua operadora? Gostaram aí dos índices da sua operadora? Qual que é a frequência de reuniões que vocês fazem para análise desses indicadores? Por quê? O efetivo acompanhamento e entendimento desses indicadores é vital para a continuidade da sua operadora e para a sustentabilidade. Tão importante quanto fazer uma gestão de riscos, principalmente dos riscos que a ANS determinou na Resolução Normativa 569, que são os riscos de subscrição, que é o quanto você arrecada e o quanto você... se você está arrecadando o efetivo para pagar as suas despesas, esse é o risco de subscrição. Risco de crédito. É o risco de pagamento do seu beneficiário. Eles são maus pagadores? São bons pagadores? Você tem que fazer a gestão do risco de crédito também. Risco operacional, risco legal. Temos aqui a presença do Dr. Ademar. Ele sabe bem sobre risco legal, né, para fazer o acompanhamento legal das operadoras. E risco de mercado. E deixo aqui um recado final. O superávit é importante. Mas só olhar para ele pode esconder riscos futuros que vocês não estão preparados. Por isso, é bom estar atento a tudo que eu falei aqui, os indicadores, a parte de regulação prudencial, ativos garantidores, capital regulatório, provisões técnicas, enfim. Aqui eu deixo as nossas redes sociais. A gente sempre está publicando conteúdo educativo sobre os planos de saúde. Então sigam a gente aí também no Instagram, no LinkedIn, se conecte com a gente. E fico por aqui, pessoal. Agradeço o convite da APAS, do presidente da APAS Limeira, o Tenente Fernando, e me despeço de vocês, agradeço a oportunidade e muito obrigado. Após essa magnífica explanação do tema pelo nosso palestrante, nesse momento convidamos o presidente da APAS para a entrega de um mimo ao palestrante como forma de agradecimento, haja vista a sua contribuição para o enriquecimento do nosso evento. Fazer uma pergunta? Por favor. Deve. Obrigado. Doutor José Vitor, posso aproveitar a sua explanação e primeiro parabenizá-lo. Acho que ela é bastante engrandecedora
do ponto de vista operacional, de todos os pontos de vista, mas do ponto de vista operacional, para essa diversidade, né? Essas 34 operações de saúde semelhantes, mas totalmente distintas na gestão e de falar a mesma língua. Muitos já devem saber bastante disso, mas é um tema bastante denso, bastante regulado, normatizado, e foge, acho que bastante da operação propriamente dita, né, de assistência à saúde, de ofertar acesso a um serviço de saúde. Para ser bem franco, parece que não tem nada a ver. É só um mecanismo que justifica a entrada de dinheiro dentro da operação para que a gente possa ter tudo isso regulado e prestar um serviço. Além de extremamente valioso, eu só a título de provocação / pergunta, né, para a Uniapas. Quando uma grande operadora ou alguém que a gente quer fazer negócio nos chama para conversar, ou nós chamamos essa pessoa para conversar, ela se preocupa mais com a história da formação do sistema, ou ela se preocupa com esses números, com esses indicadores e entender quanto de dinheiro ela vai precisar colocar para quanto de dinheiro ela vai poder receber? Como que é essa posição delas? Está mais atrelada ao que é, o que representa, ou está mais atrelada ao negócio comercialmente e regulatoriamente falando, na tua visão? Bom, acredito que vai depender muito da cultura de quem está chamando, né? Se ele tem uma cultura uma visão mais regulatória, mais analítica, contábil, acredito que ele vai olhar para cá. Mas se ele tem uma cultura de abraçar a sociedade, porque eu entendo que as APAs elas trabalham no limite, né? Porque é uma associação sem fins lucrativos e tem que trabalhar no limite, não visar lucro, né? Então, acredito que seja um desafio para todos aqui estar em conformidade com tudo isso e atender bem o policial militar, a família do policial militar. Acho que esse é o maior desafio aí das APAs. E só para finalizar, será que se as APAs tiverem um direcionamento dentro dessas linhas, com números claros, né, e abertos, transparentes, né, pensando na accountability da coisa, falando hoje de compliance, accountability, de todos isso, esses números de maneira mais uniforme, para que isso seja... e esse carinho todo e essa personificação que as APAs ofertam, e sem dúvida elas ofertam, para que isso não se perca, ou para que eles não passem dificuldade, será que não poderia ser um caminho único termos as APAs com esse painel de uma maneira mais clara, e isso para uma Unimed, seja ela qual for, FESP, Seguros, para uma Amil, para uma Apvida, não faria mais sentido para eles entenderem a operação e prosseguir de uma maneira mais comercial, mais higiênica, sustentável, sem perder isso que as APAs construíram do ponto a ponto, do tete a tete, do contato com o laboratório da cidadezinha pequena? Qual que é a tua opinião? Sim. Hoje, os dados já são abertos. Inclusive, a ANS ela disponibiliza um painel com as informações das operadoras. Então, você pode ir lá, consultar, fazer o comparativo que quiser. E eu acredito que esse evento serve para unir as APAs, né, num sentido único, de convergência, para participar também de consulta pública da ANS, de audiências públicas, dar opinião sobre o que a ANS está propondo de regulação. Porque as APAs, acho que o Dr. Demar estava comentando comigo, aqui representa 14% das autogestões do Brasil. Então, a ANS está regulando, está opinando com a opinião de vocês? Está mudando a regulação com a opinião de vocês? Acredito que esse é o caminho de convergir para opinar também e participar ativamente do que a ANS propõe de regulação. Inclusive, a próxima palestra do Dr. Ademar é sobre a consulta pública 153, que vai alterar as autogestões, o modo de operar, inclusive de poder oxigenar a carteira, né? Ele vai entrar mais sobre isso na palestra dele. Tem uma dúvida?
Obrigado, Zé Vitor. Só complementando o questionamento do Dr. Samir, e até uma pergunta também direcionada ao senhor, doutor. Esses dados que você nos trouxe são de autogestões, correto? O questionamento pairou uma dúvida aqui, pelo menos para mim. As coisas que o senhor nos apresentou, elas se referem mais às APAs tomadoras de serviço e não para nós autogestões, é isso? Só restou essa dúvida. E eu acho que é pertinente com o que o Zé Vitor apresentou agora, né? Porque são dados diferentes, né? Esses dados que a gente apresentou são somente das autogestões que têm o registro no INS. Então, se ela é só uma prestadora, os dados não estão aí. Perfeito. Eu fiz várias colocações a respeito das APAs. Com relação ao último percentil do padrão da ANS, sem dúvida, a quem participa, a quem pode ter. Mas vamos entender que são situações semelhantes com as suas peculiaridades. Mas a fisiologia do processo de gestão de saúde das APAs ela é linear. Temos uma diferença, né? Metade de vocês, não sei exatamente quantas, são tomadoras, né? Meio a meio, mais ou menos meio a meio. Mas os resultados, lógico, eles divergem de gestão, mas a linha do cuidado público é da mesma maneira. E a contratualização, que também diverge, ela também caminha dessa maneira. A gente não tem como falar de APAs, estou colocando uma visão pessoal. Eu não tenho como falar de APAs e falar, essa daqui é autogestão, essa daqui é... Não, APAs é APAs. O que são as APAs? Quando vocês representam uma coisa. Essa coisa é a assistência família policial militar. E a gente pensa em APAs, pensa em como que chega assistência para o policial e para a família lá nos rincões, onde está mais distante da capital. Então é tudo meio que misturado. Entender, dentro do cenário de vocês que vivem isso todo dia, vocês sabem, a APAS de Santos tem hospital, a outra APAS é autogestão. Quando você está falando fora, você chama a 1000 para conversar. Quem são vocês? Como que é? O que tem? Ela vai fazer a conta que eu fiz. Quem é a APAS Piracicaba? Bom, eu estou opinando aqui, fazendo uma série de coisas com 2.500 vidas. Puta, que bacana. Né? Se um policial teu tiver um tratamento de câncer com 1,5 milhão, 2 milhões, como é que faz o seu orçamento? Arrebentou. Se ele está lá viajando na Bahia, quebrou e bateu, você teve um problema com o policial na Bahia, bateu, quebrou o carro, só o translado dele te compromete 10% da tua margem operacional. Então, é disso que a gente está falando. Mas a gente vai para a mesma cidade, no mesmo lugar. O outro hospitalzinho tem 70 mil vidas e o outro 170. Nós estamos falando de 240 mil vidas para 2.500. Qual que é o poder de decisão do cenário? Como que eu vou trazer o médico, cardiologista, especialista para vir fazer no meu atendimento? Eu vou comprar serviço do outro. E toda vez que eu compro serviço, tem uma margem, né? Tem uma taxa que eu pago, que eu tenho o limite mínimo. A gente até consegue 10% aí, que é o mínimo de faturamento, mas não se vende nesse preço. Então, tudo é esse comércio. É disso que a gente está falando. Mas, de novo, parabéns. Acho que a tua contribuição fica aqui como sugestão da secretaria, né? Falar essa mesma língua, falar esse mesmo idioma e aquela ideia que eu falei de moedas, né? Quantas moedas vão de um lado para o outro? É isso. Com vários outros índices, com vários outros gráficos, com vários outros números. Mas quando a gente vem para uma reunião e entra lá e vê as APAs lá no final, tem um impacto comercial. E talvez sair desse final, acho que há capacidade para isso. Se não houvesse, nós teríamos desconsiderado APAs. Mas a gente considera. Então, acho que é um caminho e talvez o doutor possa auxiliar muito. E, mais uma vez, parabéns pela palestra. Obrigado, pessoal. Agradeço. Alguém ficou com mais alguma dúvida? Bom dia, doutor. Coronel Alessandro, sou da APAS de Presidente Prudente. É o primeiro ano, né, que a gente assumiu a diretoria, pouco mais de 5 meses. E um dos grandes desafios quando a gente chegou na diretoria lá da APAS foi se inteirar, exatamente um arcabouço regulatório muito grande, então de todas as informações, todos os dados. E um dos desafios que a gente se impôs é se inteirar dos dados, estabelecer indicadores. A gente viu que os dados das APAS, né, da nossa APAS, é bem controlado, tem tudo ali, mas ainda ficaram muito Excel, os dados... uma coisa que eu fiz muito foi ler os relatórios de auditoria, né, trimestrais, anuais. Eu sempre vi os relatórios muito assim, técnicos, né, mas essencialmente descritivos.
né, em texto. Essa parte visual, em gráficos, a gente acabou fazendo na unha lá, montando dashboards em Power BI, com inúmeros indicadores. Existem alguns gráficos que já estão lá nos dados abertos, como o senhor falou. Agora, a dúvida que eu tenho é o seguinte, eu falei assim, pô, a gente está até fazendo um retrabalho, né, que a Evidência já presta serviço para as APAs. A gente tem acesso a esses gráficos, tipo, mensalmente, a gente poderia estar compartilhando, recebendo esses gráficos para a gente poder fazer nossas análises, que não tendo... Não, então, trimestral, mas eu vi, é só descritivo, não vem os gráficos. Então, essa parte visual ela é muito importante para a gente até discutir entre as diretorias, apresentação aos associados e estarmos fazendo projeções. Então, como que... isso pode até ser uma pergunta tola, né, porque eu estou no começo, mas como que a gente poderia ter acesso a esses gráficos, se tem algum custo, alguma coisa, para a gente poder estar acompanhando e não ter que fazer o trabalho lá individualmente? Falar um pouco, deu a oportunidade de falar um pouco sobre o trabalho que a gente faz, né? Primeiro, encerramento de ano, é a auditoria da demonstração financeira. Então, a gente audita lá o balanço, DRE, nota explicativa, e a gente acaba entregando junto esse relatório. Esse relatório que vocês estão em mãos é de 2024, no encerramento. E por que a gente entregou de 2024 e não do último trimestre? Porque nesse relatório a gente colocou um comparativo com outras autogestões. Então, acho que ficaria mais lúcido para vocês verem onde está a sua APAS e onde estão as outras autogestões. Ou se você está bem, se você está melhor, está pior. E, trimestralmente, a gente também entrega a carta de recomendações, que é essencialmente esse relatório descritivo que o senhor comentou, mas ele também tem esses gráficos. A gente traz esses gráficos em conformidade com a Resolução Normativa 518. Esses gráficos esses indicadores são da RN 518, que fala sobre governança corporativa. Então, essencialmente, os indicadores que estão lá nessa resolução estão no relatório também. Então, a gente entrega eles trimestralmente, tá? Obrigado, gente. Acredito que a gente está encerrando o tempo. Vou passar a palavra para o... Ah, tá. Depois eu respondo pessoalmente a pergunta. Eu só vou aproveitar que a Evidência está com a palavra agora, né? Pode ser que algumas APAs aqui que não têm evidência, ou outras que têm, enfim, que eu não vejo nenhum problema, no caso, APAs de Sorocaba. Eu não vejo nenhum problema em fazer esses gráficos comparando APAs com APAs, até para a gente ver como que a gente está no cenário, se tem alguma APAs melhor, outra pior, enfim. Mas, assim, até eu não sei se as APAs que não têm evidência, elas podem até fornecer esses dados para a evidência, para que depois eles divulguem isso daí, lógico que depende de cada APAS, autorizar a divulgação desses dados internamente para as APAs. Mas para a gente saber se eu estou... APAs de Sorocaba em comparação com as outras APAs, nós estamos indo bem, saudáveis, ou não? Por que eu não estou indo bem, entendeu? Por que meus números estão muito baixos ou altos, enfim, eu estou saudável, né? Mas eu acho que é interessante, em vez de a gente receber aquele relatório escrito, detalhado e técnico, a gente recebeu um gráfico comparando as APAs e a gente ter uma noção de como que a minha APAS está em relação às demais, entendeu? É uma sugestão que a gente dá para a Evidência, para entrar em contato com as outras APAs, para ver se eles autorizam a passar para vocês, para que vocês possam elaborar esse gráfico, para que a gente possa saber se a minha APAS está bem saudável ou se eu preciso tomar alguma providência. Entendeu? Obrigado. Legal, obrigado. Foi polêmica a palestra, cheia de perguntas, pessoal. Pessoal,
Carmen Apas Piracicaba. Claro que a gente faz isso de uma forma amadora ainda, né? Porque eu e a Amanda, a gente faz um controle lá em Piracicaba. Mas aí a gente vai marcar uma reunião com você para você ver se a gente está caminhando na linha correta mesmo. Só isso que eu queria só pontuar. Que a gente tem o nosso cenário lá, a gente já tem. Bom, dando continuidade ao nosso evento, gostaríamos de anunciar a presença do 2º Tenente PM Evandro Luiz Gaiotto, nesse ato representando o vereador Costa Júnior, vereador da nossa comarca de Limeira. Muito obrigado pela presença.